Olá, gurias! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo anterior, caso tu não tenha assistido, vai lá assistir, porque esse aqui seria mais ou menos uma continuação daquele, falando sobre coisas um pouquinho diferentes, mas enfim, só para te entender o contexto, tá? No vídeo anterior eu falo das cartas que eu escrevo para Deus, e até naquele vídeo eu mostrei que eu falei, né, que eu escrevi algumas cartas para mim também, né, para as minhas versões futuras, para as minhas versões passadas, cartas de acolhimento, enfim, carta para tudo, de tudo quanto é jeito. E eu falei naquele vídeo que tinha uma carta em específico que eu tinha escrito há muito tempo atrás e que ontem eu abri essa carta, porque ela era para abrir nos momentos que eu precisasse dela. Eu abri essa carta e eu reparei uma coisa tão interessante e que eu queria muito compartilhar aqui com vocês, tá? Então, assim, essa carta aqui, ó, tem um bolinho de cartas aqui, dentre elas tem cartas que eu escrevi para Deus, cartas para mim, enfim, né? E também tem no computador. Essa carta aqui, tá? O título dela é o seguinte: Leia quando a insegurança bater. E eu abri ela ontem, porque a insegurança estava batendo. E a insegurança que eu vou abordar aqui é uma insegurança de modo geral, tá? Não necessariamente no modo específico, mas insegurança. Pode ser insegurança, sei lá, vou dar um passo novo na minha vida, eu estou com medo, estou me sentindo insegura. Serve para isso também. Pode ser também insegurança com relação a pessoas, a si mesma, enfim. Segurança no modo geral. E aí após escrever a minha carta para o Criador, eu vi essa carta aqui e eu abri. E aí eu comecei a ler. Então eram mais ou menos 2 folhas, dessas folhas A4, frente e verso. Eu não gosto de escrever em folhas com linhas, não me pergunte por quê. Eu gosto de escrever assim, mesmo que fique torto, eu gosto, sabe, daquela mão bem livre assim. E aí eu li aquela carta e quando eu terminei de ler, eu pensei, caramba, como eu mudei, porque a forma como eu escrevi, completamente diferente da forma como eu escrevo hoje. O tipo de comunicação que eu usei no início até da carta, eu meio que choro um pouco as pitangas. E no final eu finalizo a carta, né, da metade da carta pro final, eu finalizo ela me encorajando, sabe? Tanto que o próprio título fala, né? Leia quando a insegurança bater. Por quê? Porque era também uma carta de acolhimento. Era uma carta para dizer, olha só, vai lá, continua, é isso mesmo, vai com tudo. E quando eu li aquela primeira parte ali, onde eu choro um pouco as pitangas, eu percebi o quanto eu não me comunicaria daquela forma hoje. O quanto aquilo que eu escrevi hoje não faz mais sentido para mim. E veja só, eu também estava me sentindo insegura, assim como eu estava me sentindo quando eu escrevi essa carta. Porque pelo que eu li ali, já faz um tempo. Essa carta não tem data, então já faz um tempo, não sei quanto tempo que eu escrevi ela. Mas pelo que eu escrevi ali, eu também estava me sentindo insegura no momento que eu escrevi. Então, ao mesmo tempo que eu estava escrevendo para colocar algo para fora, como eu disse até naquele vídeo anterior, porque a escrita ela traz isso, né? Ela te traz pro teu eixo, ela te acalma, ela silencia a tua mente, ela te traz clareza, né? Eu também estava buscando me acolher, então era uma coisa de meio que desabafo e também já vou me acolher, já vou deixar essa carta pro futuro, porque eu sei que os desafios vão vir e talvez eu me sinta assim de novo. Então eu quero que esse acolhimento chegue para minha versão futura. Então pode parecer um pouco confuso, mas né, acredito que esteja dando para entender tudo. Então eu lendo aquilo, eu percebi, caramba, eu também estou me sentindo insegura agora. Assim como eu estava no momento que eu escrevi essa carta. Mas não é com o mesmo olhar. Não é do mesmo lugar. Não é na mesma roupagem. Não é com os mesmos sentimentos. Apesar de também estar me sentindo segura. E ao ler isso,
eu pensei, caramba, eu evoluí. E isso, tá? Eu não esperava que isso fosse acontecer. Eu não esperava que eu fosse ter essa percepção ao ler essa carta agora no futuro, né? Lá, aquela versão minha que estava escrevendo, que ela não imaginava que isso iria acontecer. Mas foi maravilhoso eu ter lido essa carta e ter percebido essa modificação, essa mudança. E isso, essa percepção que eu tive vai servir para outras versões minhas no futuro. Tanto que ontem eu escrevi uma carta, uma outra carta para deixar aqui dentro também, relatando todas as minhas percepções, tudo aquilo que eu tinha percebido. Porque eu sei que outros momentos de insegurança vão acontecer, porque novos desafios vão vir. E talvez eu me sinta insegura de novo. Então, quando eu abri essa carta aqui de novo, lendo a carta antiga e lendo a outra carta que eu escrevi ontem sobre essas observações da minha evolução, isso vai me encorajar muito mais a continuar, a prosseguir, a continuar firme, apesar da minha insegurança. Porque, por mais que a gente passe por situações parecidas ou pelos mesmos sentimentos de tempos em tempos, nós nunca somos a mesma pessoa. E isso, tendo esse olhar, essa visão nos encoraja muito. Porque a gente olha para trás e vê, ok, naquela época, lidando com aquelas questões das quais eu me senti insegura naquela época, era uma coisa. Era como se o colapso fosse maior, é como se tudo fosse mais intenso. E agora, com o olhar mais maduro que eu tenho, através desse tempo, né, de trabalho interno, de evolução, esse tempo, sabe? Eu olho para trás e vejo, não, realmente, hoje eu estou lidando com a mesma situação de uma forma diferente. Eu estou lidando com a minha insegurança, que é a mesma situação, digamos assim, de uma outra maneira. Então, isso me anima e me encoraja, de certa forma, a ter a ideia fixa dentro de mim de que, ok, eu vou passar por outras situações, eu vou me sentir assim de novo, porque faz parte da jornada aqui na Terra. Mas tá tudo bem porque da mesma forma que tu se modificou lá atrás e tá enfrentando aquele problema de uma forma diferente, lá na frente vai ser ainda melhor, porque tu vai ter mais sabedoria. Tu não vai estar no mesmo lugar, apesar de estar passando por uma coisa semelhante. Então deu para entender aqui o ponto que eu quero trazer aqui? Eu juro para vocês que essa carta me deu muita, muita esperança. É como se fosse um lembrete assim, ó, não precisa se apavorar quando tu estiver passando por um novo desafio e sentindo essa mesma sensação de insegurança. Tu não precisa se apavorar, porque da mesma forma que lá atrás tu conseguiu passar por isso e hoje tu tem até mais sabedoria, mais experiência para lidar com essa mesma situação, vai ser a mesma coisa lá na frente. Então a minha versão futura, ela também vai ter mais habilidade, mais capacidade para lidar com essa mesma situação. Situação que eu digo assim, o sentimento de insegurança em si, né? Pode ser que a situação, né, o acontecimento mude, mas eu tô falando mais sobre o sentimento em si, né? Inclusive nessa outra carta, né, nessa segunda carta que eu escrevi, que eu coloquei aqui dentro, eu falo, tudo passa, isso vai passar. Da mesma forma que passou lá atrás, e hoje tu olha para trás e tu vê que tu tá lidando com a mesma questão de uma forma diferente, dessa vez também vai. Então fica tranquila, fica calma, sabe? Siga em frente, continua firme, porque isso vai passar também. Então aí entra a importância, né, da gente escrever cartas para nós mesmas e ter essa comunicação mais íntima com nós mesmas. Então, da mesma forma que a gente se conecta com um amigo, né, criando essa relação, se comunicando, a mesma forma acontece conosco. Então, como que tu vai criar uma relação mais forte contigo, mais íntima contigo, se tu se deixa de lado, se tu se abandona, se tu não reserva um tempo íntimo para ti?
para ti se interiorizar. Então, as cartas, tá? Além de, obviamente, escrever para se conectar com a tua espiritualidade, se conectar com Deus, também serve para ti. E até para te analisar situações de cima, com um olhar de observadora. O que eu fiz ontem, uma das coisas que eu até escrevi nessa segunda carta foi que a primeira carta eu escrevi mais como forma de desabafar e consolo. Eu estava imersa naquela onda de sentimentos no momento que eu estava escrevendo a primeira carta. E na segunda carta, eu senti que eu já estava numa posição mais de observadora. Eu estava sentindo a coisa, mas eu estava muito mais observando do que imersa naquilo e afogada naquilo, entende? Então vamos ver o que a terceira carta, ou a terceira vez que eu vou abrir esta carta, como que vai ser, né? Eu até escrevi aqui, inclusive, abaixo do título, né? Eu escrevi aqui, aberta pela primeira vez em 1/2/2026. Então, caso eu abra uma próxima vez, eu vou colocar aqui, aberta pela segunda vez, data tal e tal. E assim eu vou me analisando. E isso vai dando um sentimento de capacidade também. Porque conforme tu vai vendo a tua evolução e se percebendo de uma forma diferente, tu pensa, caramba, eu evoluí. Isso te dá uma autoestima, um sentimento de capacidade de, ok, eu consigo, eu dou conta, tá tudo bem. Agora pode estar confuso, mas ok, eu dou conta. Eu dei lá atrás, eu dei conta lá atrás, então eu vou dar conta de novo. Isso fortalece muito a autoestima e traz, assim, ó, é muito bom pro teu próprio autoconhecimento. E agora falando de uma forma um pouco mais específica sobre insegurança, já que essa carta é sobre insegurança, bom, eu me trabalho interiormente há muito tempo, principalmente questões relacionadas à minha relação comigo mesma, a forma como eu me enxergo, a forma como eu lido com as minhas questões, com os meus desafios, né? E a insegurança é algo que eu trabalho há muito tempo dentro de mim. Autoestima, a minha segurança interna, né? A forma como eu me vejo, como eu me enxergo, como eu me sinto. E mesmo me trabalhando por muito tempo, eu ainda passo por questões assim. Então, esse vídeo aqui também é um acolhimento. Caso tu esteja se sentindo insegura, saiba que tu não é um peixe fora d'água, que tu não é uma alienígena, um alienígena. Então, todo mundo passa por questões de insegurança, alguns em níveis mais altos, outros em níveis mais baixos, mas a gente está na Terra. A gente está em uma dimensão que é dual, então vai ter momentos que a gente vai se sentir super segura, super confiante para fazer tal coisa, e vão existir momentos que a gente não vai se sentir tão segura. Vão ter momentos, porque a vida ela acontece em espiral, então não é que, por exemplo, ok, eu trabalhei uma questão em mim, então eu nunca mais vou sentir mais nada com relação a isso. Não é assim. Porque a gente vai experienciando a mesma coisa, a gente vai tendo a mesma experiência, mas de pontos de vista diferentes, com visões diferentes de nós mesmas, com uma casca diferente em nós mesmas, com uma roupagem diferente. Então esse vídeo aqui é um acolhimento, se tu está se sentindo aqui agora, ou caso tu se sinta assim futuramente, tu volte a se sentir, tu pensa, putz, mas eu me trabalhei tanto e eu ainda tô sentindo isso, ou nossa, mas caramba, né, não era para eu estar me sentindo assim diante desse desafio. Saiba que tu não está sozinha, que isso acontece com qualquer pessoa, isso pode vir a acontecer de novo, mas saiba que a gente sempre evolui e a gente nunca passa pela mesma coisa sendo a mesma pessoa. Então, às vezes a gente tem a percepção de que a gente não evoluiu, ou que a gente tá passando pela mesma situação e dá aquela sensação de, putz, será que eu regredi? Será que eu tô me sentindo assim de novo dessa forma porque eu regredi? Mas na verdade não. É só a vida te mostrando que tu tá lidando de uma forma diferente, por mais que exista uma mudança sutil, uma nuance, ainda assim, tu não é mais a mesma pessoa lidando com aquela mesma questão.
Então esse vídeo é para te encorajar, para te continuar firme. Independentemente do desafio, pode não ser necessariamente a insegurança que tu esteja sentindo agora, pode ser, sei lá, algum medo, alguma dor, alguma questão tua. Saiba que tu vai conseguir passar por isso, que tu vai conseguir vencer isso, assim como tu conseguiu vencer outras vezes também. E tu pode ter certeza que tu não está experienciando isso sendo a mesma pessoa. Então escreva. Começa a escrever aquilo que tu sente, aquilo que tu pensa. Guarda isso e lê daqui a algum tempo. E se analisa. Não para se criticar, mas para realmente se observar, se colocar nessa posição de observadora e ver o quanto tu cresceu, o quanto tu evoluiu. Bom, gurias, então esse é o vídeo. Esse foi um vídeo aqui bem vulnerável, bem sincerão. Eu adoro gravar vídeos assim, sem roteiro, sem script, sem nada. E aqui eu entreguei todo o meu coração, né? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.